Fala a gíria aí que eu não sei. Tem o Soraya. Soraya. O que é Soraya? Pra mim é tu falando mal de alguma mulher. Não. O sol vai raiar. Soraya. Pô. E a gente, é engraçado que quando fala com melhores amigos realmente tem uma língua própria, isso é verdade. Não, entendi. Lá também quando a gente tá falando com alguém, a gente começa a diminuir as palavras. Tipo assim, Tete é artista. Artista. Aí vai. Aí a gente monta uma frase. Aí toda hora a gente fala pra Bruna, o que era? Eu não lembro o que era. Cara, mas falei esse bagulho eu falei isso na outra vez. Lá no Rio de Janeiro, no KT, eles falam ao contrário. O Perrete, o BK, eles têm essa linguagem. Porque acho que eles sofriam muito com a, sei lá, a pressão do governo. Então pra galera não entender o que eles estavam falando, eles falavam ao contrário. Tipo, inclusive o Perrete tem a música, ele canta tudo ao contrário. Tipo, o Gonê, ele fala... Negro, ele fala Gonê. Que massa. Depois vou botar você pra escutar. Caraca, isso é muito loucura. legal, isso é muito legal. Cara, e isso é talento mesmo, assim, falar ao contrário. Como é que é seu nome ao contrário? O meu é Suetan. Meu Cirodô. Ana. É, o meu é Pet também.